A volta ao ensino presencial obrigatório já conta com 2 semanas de aplicação aqui no estado de São Paulo. Nessa medida, o governo estadual, como um juiz que decide mudar a aplicação da regra na reta final da partida, trouxe bastante insegurança e confusão aos envolvidos, sejam eles professores, pais ou alunos. Cada um dos grupos de interesse citados foi afetado de uma maneira diferente, sendo difícil ter uma opinião unificada sobre os pontos positivos e negativos da mudança. No vídeo de hoje, minha proposta é fazer essa separação em uma análise mais pormenorizada. Ainda que pelo tom da minha introdução, meio irônica, meio ácida, já dá para adiantar que minha opinião está longe de ser positiva. Ficou interessado? Tem uma opinião crítica sobre o assunto? Então fica comigo um pouco para saber um pouco mais. Bom, começando pelo princípio, vamos ao fato em si, a tal volta do ensino obrigatório. Por lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá de 1996, não existe ensino remoto para educação básica. O que tivemos na quarentena e nas medidas de distanciamento social foi a exceção da regra, apoiada pelos Conselhos Estaduais de Educação e também em parte pelo Conselho Nacional, ainda que o governo federal tenha se omitido em grande parte. Nesse sentido, quando o governo fala em ensino presencial obrigatório, o que ele quer dizer é que vai tirar os decretos de restrição da quarentena, não aplicar uma regra nova, mas voltar a aplicar a antiga, sendo ato contínuo, portanto, a volta da cobrança de presença e aplicação das faltas para qualquer pessoa que não tenha atestado médico. É a volta ao normal e não a criação de algo novo. Porém, com tanto tempo de medidas de restrição desde março do ano passado, é bastante razoável assumir que o novo normal para esse ano letivo seria continuar até o fim com alguma forma de ensino remoto. Entretanto, pelo critério técnico, isso foi deixado completamente de lado. Normal é ensino presencial, e quem tiver incomodado, que mude uma lei federal. Basicamente foi isso que eles disseram. O problema é que a política pública de qualidade não se faz na base da canetada, e mais do que mexer com números, o governo do estado está mexendo com a vida das pessoas. E cada setor, cada público foi afetado de uma maneira diferente, conforme o dito. Começando pelos pais, a gente entende um pouco do porquê dessa decisão. A maior parte dos pais vê a questão como uma coisa matemática e financeira, de mais ou menos dias na escola. O valor pedagógico, se o filho está aprendendo ou não, claro que tem seu valor, mas no frigir dos ovos, fechando a conta, o que vale para o cotidiano é saber quantos dias o filho vai ficar na escola, mais ou menos, dispensando o uso de babás, ajuda de familiares, ou mesmo, em alguns casos, aumentando o valor do custo do transporte. E nesse sentido, a volta ao ensino presencial obrigatório é, no maior dos casos, um alívio. A maior parte do meu público é de alunos e eventualmente de professores, como no último vídeo que ganhou alguma exposição, por isso menciono esse grupo, dos pais. Em primeiro lugar porque apesar de eu adorar xingar o Dória, ele claramente está acenando para um grupo específico aqui. Um grupo numeroso e um grupo que vota. E quando nós professores ou mesmo alunos formos nos manifestar contra essa medida, falar que é um lixo e etc e tal, é preciso nos preparar para as pedradas desse grupo, de quem vê nessa mudança uma coisa boa e que não está disposto a abrir mão. Claro, existem pais que se programaram, pensando em viagens e mudanças, assinando o termo de responsabilidade e mantendo-se no remoto, e se programando para tal até o final do ano. E mesmo os que, por motivos de insegurança, preferem manter o filho em casa. Mas acredite em mim que esse grupo é minoritário. Do contrário, a Secretaria de Educação nem cogitaria esse retorno. Pra que fazer uma política pública que vai deixar todo mundo nervoso? Por isso evite narrativas de que isso é ruim pra todo mundo, etc. A não ser que você possua provas, pesquisa de opinião e etc. dizendo que os pais não querem a volta do ensino presencial. Mas boa sorte em achar esses recursos. Agora vamos aos alunos, que é no final dos contas meu público principal. Para esse grupo, qualquer benefício que pudesse existir, quem tinha dificuldade, etc., bastava que frequentasse a escola, sendo em alguns casos liberado de respeitar o rodízio, podendo ir mais dias na semana. E mesmo no caso de ser benéfico, pois são mais dias de exposição de conteúdo, mudar a regra no meio do bimestre atrapalha qualquer sequência didática e ganho de aprendizagem. Resumo da ópera, só deixou a escola mais confusa e estressante. A partir disso, ainda existem aqueles que se organizaram para terminar o ano no remoto, que tomaram por verdade que não precisariam voltar para a escola pelo menos nesse ano, arrumando trabalho, cursos e toda a sorte de compromissos no turno da escola, no horário da escola, porque não precisaria ser cumprido de qualquer forma. Uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento socioemocional e cognitivo de um jovem é justamente a rotina. Qualquer licenciatura vai te dizer isso. E a rotina era o rodízio, ou acompanhamento à distância para quem tinha o termo de responsabilidade. Mudar a regra em novembro, com ameaça de reprovação, constrangimento, etc., de quem não obedece, é simplesmente irresponsável até antipedagógico. E falando na parte pedagógica, vamos aos professores. Do nosso lado aqui começa a pegar especialmente essa parte da sequência pedagógica. A gente teve que se acostumar a planejar as aulas para 3 divisões de cada turma. Você tinha lá a turma, sei lá, o 6º ano lá, e você dividia em 3. As pessoas dos dias pares, as pessoas dos dias ímpares e aqueles que não iriam em nenhum dia, preferiam acompanhar no remoto.
Todo o planejamento de avaliação e aula se baseava nisso, nesses 3 grupos. Desde agosto. Nós professores costumamos trabalhar com um planejamento anual e fazendo aqueles ajustes desde que entre os bimestres. Nunca, em nenhuma hipótese, você muda bruscamente sua sequência de aulas e conteúdos no meio do bimestre. Isso é sinal de falta de organização e excesso de improviso. Entretanto, aquilo que era uma falha passa a ser um comportamento premiado. O professor de improviso, o professor que não tem planejamento, que muda as regras no meio do caminho, é aquele que vai ter menos dor de cabeça. Para os gestores, esse grupo adicional que eu vou colocar aqui, e demais profissionais da escola, o cenário também é caótico. A cada dia chegam novas resoluções e cobranças em caso de escola pública, ou mesmo mandos da gestão em caso de escola privada. Quase deixando como uma atribuição extra tirar fotinho pro Instagram, mostrando que a escola tá cheia e feliz. Com todo mundo de máscara, evidentemente. Sobrando aos diretores, coordenadores, todo o atrito com os professores e alunos desgostosos com a medida. São eles que levam a bucha. Ainda que alguns, não vou mentir, parecem se divertir com a chibata na mão, mas isso é outra história. Bom, foi isso, essa é a minha análise sobre a volta às aulas do ensino presencial. Se você tem alguma discordância, alguma opinião a mais, não deixe de colocar aqui embaixo. É claro que meu tom acaba sendo negativo, acaba sendo contaminado, por assim dizer, porque eu sou um professor, né? Então a opinião do professor, o lado do professor acaba sendo prevalente. Mas se você tiver uma opinião diferente ou mesmo tiver alguma concordância, não deixe de interagir, curtir e se inscrever no canal se essa opinião, se esse conteúdo for útil para você. No mais, eu fico por aqui, até a próxima e tchau!